Hoje, então, é o primeiro dia, a primeira colocação, é o primeiro elemento que vem para restaurar. A gente está aqui para fazer o Restaurados no Amor e nesse primeiro momento da noite de hoje, eu vou falar para vocês sobre algo, gente, que realmente restaura a nossa vida. Eu vou falar do amor, só que não qualquer amor, eu vou falar do amor de Deus que nos restaura. Então veja, se a gente tivesse que definir com uma única palavra quem é Deus, essa palavra seria amor, porque Deus é amor. E tudo aquilo que Ele fez, que Ele criou, que Ele realiza hoje, Ele só realiza com amor. Se a gente pensa assim, a nossa vida, ela é repleta de amor. Só que, infelizmente, gente, a nossa sociedade foi descaracterizando um pouco para a gente o que é o amor. E tem muitas pessoas que estão desacreditadas no amor. Desacreditam que alguém é capaz de amar. Ainda mais quando se fala de situações de relacionamentos afetivos. Muitas pessoas foram decepcionadas em relações afetivas. Muitas pessoas foram decepcionadas com as relações de sangue, às vezes com alguém da família. Então, o amor, ele foi ficando descaracterizado naquilo que é a essência dele. Como se não bastasse essa questão das relações afetivas, o amor também diante da nossa sociedade, ele foi banalizado. Na verdade, ele foi erotizado. Diminuíram a essência do que é o amor apenas por um prazer. E o amor, gente, ele não é um sentimento. Sinto muito em te dizer isso se você pensa que o amor é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão de vida. Eu tomo a decisão de amar e eu tomo a decisão de me deixar ser amada. Só que para isso, para a gente ter coragem de tomar essa decisão, nós precisamos compreender a dimensão do que é o amor. Então eu não vou dar aqui para vocês uma formação sobre o amor. Não, eu vou mostrar na palavra de Deus quem é esse amor e como é esse amor. Então, vocês trouxeram Bíblia? Veja, para restaurar as nossas relações afetivas, o que nós precisamos é do amor ágape. Amor ágape, Lucimar? Gente, o amor ágape é o amor cristão, é o amor com que Cristo nos amou. Aí você vai falar assim, Lucimar, mas é lógico que o ágape só vai ter Deus. Porque quando a gente olha na cruz, olha aqui nessa cruz, a gente vê o sofrimento de Jesus. A gente vê a entrega de Jesus. A gente vê a desconfiguração de características humanas que Jesus teve através da flagelação. Então, muitas vezes para nós é impossível amar daquele jeito. É impossível amar assim. Só, meus irmãos, que tem um detalhe muito importante. Como é que Jesus amou daquele tanto? Como homem. Porque se ele tivesse amado naquele tanto, como Deus, você ia falar assim, então ele não sentiu dor. Então ele não sofreu, porque ele é o Todo-Poderoso. Gente, ele passou por tudo isso como homem. Ele sofreu sim, a flagelação na carne, né? Quando a gente tem uma música que o Frei Gilson canta, chama Redenção. Não é para cantar ela não, tá? É porque tem um clipe nessa música, não sei se vocês já viram. Pegaram umas cenas daquele filme A Paixão de Cristo e trouxe ali. Então vai mostrando como foi a flagelação de Jesus. Aquele momento que os soldados vinham com aquela raiva, com aquele ódio, e eles tinham a decisão de bater em Jesus. E eles batiam com aquele chicote que rasgavam a carne de Jesus.
E ele não desistiu de cumprir a sua missão. Ele não saiu correndo, ele não renunciou ao que ele veio fazer. Ele sofreu tudo aquilo que a gente viu naquele filme, como um homem sofre, por amor. E muitas vezes, nós sentimos esse sofrer de amor dentro de nós, e aí a gente fala assim, ai, parece que está um vazio dentro de mim. Se alguém chega e fala assim, né, para uma pessoa que sofre, por exemplo, a ferida do desamor, se alguém chega e fala assim, eu te amo, a primeira reação da pessoa é, não acredito. Ela desconfia. Por quê? Porque dentro dela tem uma ferida chamada desamor. O que é o desamor? A pessoa não consegue sentir que ela é amada. Então o que a gente tem que fazer para restaurar a nossa vida dessas feridas? Porque o desamor faz a gente desacreditar que uma pessoa pode mudar, que uma pessoa ama, que uma pessoa acredita em você, que você é importante, né? É uma das feridas mais ardidas que a gente tem dentro de nós. E aí, gente, como que a gente vai cuidar, restaurar o nosso coração que foi ferido pelo desamor? Aí a gente começa a querer encontrar culpados. Não é o caminho de encontrar culpados que a gente vai curar feridas dentro de nós. Porque se for assim, quando um namoro não dá certo, um vai culpar o outro eternamente. Se em casa a gente teve algum problema de relacionamento, ou com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe, a gente vai culpar eles por aquilo que a gente não está conseguindo viver. A gente vai culpar eles porque a gente não consegue se sentir amado. Não. O caminho da culpa não nos leva à restauração. O caminho da culpa nos leva à raiva, ao ressentimento, à falta de perdão. E esse não é o caminho. O caminho é o amor, tá? E que amor é esse que eu estou falando para vocês? Eu estou falando sim do amor de Deus. O amor de Deus, ele tem algumas características. Ele é permanente, ele é para sempre, ele não vai mudar. O amor de Deus, ele é fiel, ele não nos trai, ele não nos engana. O amor de Deus, ele é pessoal. Todo o amor que Deus tem é para mim, todo o amor que Deus tem é para você. E Ele me ama como pessoa, como filho, como único para Ele. Não há disputa nesse amor de Deus. O amor de Deus, ele é intransferível. Ai, estou de mal com Deus. Deus não vai deixar de te amar. Eu briguei com Deus. Deus não vai deixar de te amar. A gente se afasta dele, mas ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de estar conosco. Gente, o amor de Deus é mas ele é tão profundo e ele é tão incondicional que Deus não coloca condição nenhuma para nos amar. Nenhuma. O amor de Deus, ele nunca acaba. Vocês já ouviram alguma pessoa assim, ó, quando às vezes termina um relacionamento, a pessoa fala, acho que acabou o amor? Não, então não era amor. Porque o amor não acaba. O amor não acaba. O amor não tem prazo de validade. Tudo isso que eu falei pode parecer muito bonito, mas eu quero provar isso para vocês na Bíblia. Você está disposto a fazer uma pesquisada aí na palavra de Deus? Ir para lá e para cá para encontrar o que eu estou falando? Vamos lá, a gente vai se apaixonar pela palavra de Deus. Eu não sei como é que foi as homilias no final de semana aqui, mas lá em casa o Padre Tiago, ele disse assim para a gente, que nós precisamos primeiro nutrir para depois enfrentar. A gente precisa ser nutrido de amor para depois enfrentar o desamor, né? E ele disse assim que a gente pode nutrir de duas formas, através da palavra de Deus e através da oração. Eu achei isso o máximo, porque é verdade, é muito simples e é verdade. A gente se nutre, a gente se fortalece, a gente se orienta, a gente pega um norte pela palavra de Deus.
e a gente também se nutre pela oração, né? É como o arroz e feijão de cada dia, né, gente? Nós aqui dessa região não conseguimos ficar sem eles, né? Se a gente for lá para a Itália, você não vai ficar sem a massa, mas aqui a gente não fica sem o arroz e o feijão. O cristão não consegue ficar sem a palavra de Deus e a oração. Tá? Então vamos lá. Eu disse primeiramente para vocês que o amor de Deus, ele é permanente. O que é uma coisa permanente? É para sempre. Não vai se desvincular de nós. Abre a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 54, no versículo 10. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Nesse versículo você vai ver que o amor de Deus, ele é permanente. Ele não muda. Ele é para sempre. Olha o que o profeta Isaías fala. Mesmo que as montanhas se retirem e as colinas se movam, o meu amor não se afastará de ti, e a minha aliança de paz não te abalará, diz o Senhor que te compadece de ti. Então, mesmo que as montanhas e as colinas vacilassem, oscilassem, o amor de Deus por nós não acaba, ele é permanente. O amor de Deus por nós é permanente. Mesmo que as montanhas se retirem e as colinas se movam, o meu amor não se afastará de ti. Presta atenção. Se em algum momento da tua vida você se sentiu esquecido ou na solidão, o amor de Deus não se afasta de nós. Quem se afasta dele somos nós, não é ele que se afasta de nós. Certo até aqui? Eu disse para vocês que o amor de Deus, quem nos separará do amor de Deus? Você sabe quem pode nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Vamos lá em outra palavra. Romanos, é uma carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Quem será que separou aquela pessoa de Deus? Quem será que foi o autor da arte de ter separado aquela pessoa de Deus? Quando nós sentimos o amor de Deus na nossa vida, olha o que São Paulo fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não, gente, tribulação não nos separa do amor de Deus. Angústia? Não, gente. A angústia não nos separa do amor de Deus. Perseguição? Meu Deus, eu estou sendo perseguida. Aqui, na hora da perseguição, é a hora que a gente tem que correr para mais perto do amor de Deus. É a hora que a gente precisa buscar mais ainda o amor de Deus. A fome vai nos separar do amor de Deus? Não, gente, o amor de Deus sacia a nossa fome de amor. O amor de Deus sacia a nossa sede de amor. O amor de Deus sacia a graça dele na nossa vida. A nudez, o perigo, a espada, qual o efeito? O que vai nos separar do amor de Deus? Por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Não é tribulação, não é angústia, não é perseguição, não é fome, não é nudez, não é perigo, não é espada. Em tudo isso, se nós estamos no amor de Deus, nós somos mais do que vencedor. As pessoas podem nos perseguir, mas a gente se mantém firme. As pessoas podem nos maltratar, mas a gente se mantém firme. A gente pode se sentir caluniado por alguém, mas se o amor de Deus atua em nós, nós somos firmes, nós somos fortes e nada nos separa desse amor de Deus. Vocês compreendem isso?
Agora presta atenção. Eu falei para vocês que o amor de Deus é fiel. Olha aqui para mim. Essa palavra fiel Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, pode? Vou fazer uma brincadeira com vocês pensando na Marília. Ai, meu Deus. A Marília é fiel a um time de futebol. Ontem a gente estava voltando da missão e a Marília assim, quanto será que está o jogo? Quanto será que está o jogo? Marília, você está dirigindo. Quanto será que está o jogo? Nem o Corinthians pode separar você do amor de Deus. Isso para os corintianos, né, gente? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ela queria estar vendo o jogo, mas ela estava na missão. A gente estava voltando para casa. Depois de um dia muito cheio de calor, cansativo, né? Mas a gente estava ali. Nada nos separou do amor de Deus. Nós tínhamos uma missão. Vocês entendem, gente? E muitas vezes, essa palavra fiel, ela está desacreditada. Porque as pessoas chegam aqui no altar, diante de Deus, eu te prometo ser... Quando? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Promete amar e respeitar todos os dias da sua vida. Porém, acontece um contratempo, qual que é a vontade que você tem? Ainda bem que vocês não têm essa vontade. Tem gente que fala assim, chutar o balde. O balde você pode chutar, mas o matrimônio não. O matrimônio não. Porque se tem amor, o amor te faz ser fiel. E o profeta Isaías ensina isso. Vamos lá, Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Olha isso, gente. Olha como o amor de Deus é fiel. Pode uma mulher esquecer-se de seu filhinho a ponto de não compadecer-se do filho que é de suas entranhas? Mesmo que ela se esquecesse, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Mesmo que a mãe esquecesse de quem ela amamenta, o amor de Deus jamais nos esqueceria. Agora, é possível uma mãe esquecer de quem ela amamenta? Não. Não. Só se ela tiver algum problema na cabeça. Mas do contrário, ela não esquece. Do contrário, ela tira da boca dela para alimentar o filho. Do contrário, ela passa a noite inteirinha sem dormir para cuidar do filho. Do contrário, ela fica a noite toda, muitas vezes, em oração, aguardando o filho chegar. Então, mesmo que a mãe esquecesse, Deus não te esquece. Então, se alguma vez você disse para você, Deus se esqueceu de mim, eu preciso anunciar para você nessa noite. Isso é mentira. Deus não esquece da gente. Porque o amor que Ele tem por nós é um amor fiel. Ele não esquece. Ele não esquece. Tá bom? Mais uma característica. O amor de Deus é pessoal. Aproveita que você está em Isaías, volta umas folhas, vai lá em Isaías 43, no versículo 1. Gente, essa passagem aqui de Isaías 43, ela é muito preciosa para mim. Porque foi com essa palavra aqui que eu despertei para entender que Deus me amava. E para me abrir ao amor de Deus, porque eu não acreditava que Deus amava assim. Porque todo mundo falava do amor de Deus Pai. E eu associava esse amor de Deus Pai ao meu pai. E eu sempre achei que o meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim. Olha que doideira. Eu sempre achei que ele gostava mais dela
do que de mim. Porque comigo ele não brincava, comigo ele não sorria, comigo ele não lembrava de trazer as coisas para mim. Mas ela era a queridinha dele. Então eu achava que o amor de Deus era assim. Mas quando eu vi essa passagem, eu falei, meu Deus, Deus me ama. E sabe, eu sou formada em artes. E essa palavra aqui, ela veio na minha vida num período em que eu estava na faculdade aprendendo a fazer leituras de obras de arte. Obra de arte. Presta atenção nela para você ver. Agora, porém, assim fala o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel. Nós vamos mudar a palavra Jacó e a palavra Israel e você vai colocar o seu nome. Tá bom assim? Nós vamos mudar e você vai colocar o seu nome e eu vou colocar o meu. Aquele que te criou, Lucimar. Aquele que te formou, Lucimar. Mas vamos falar alto? 1, 2, 3. Aquele que te criou, Lucimar. Aquele que te formou, Lucimar. Gente, isso aqui já me incomodava. Porque eu falava assim, eu fui criada por Deus. Eu fui formada por Deus. Não tenhas medo, pois eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se tiveres de passar pela água, contigo estarei. E os rios não te farão submergir. Se tiveres de andar pelo fogo, não te vais queimar. E a chama não arderão contra ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Olha lá no versículo 4. Porque és precioso aos meus olhos. Nessa Bíblia aqui está escrito assim, ó, e foste glorificado, eu te amo. Mas quem tem a Bíblia da tradução Ave Maria, está escrito assim, ó, porque eu te aprecio e te amo. Quando a gente vai fazer uma leitura de obra de arte, a gente tem que apreciar a obra. Então, por exemplo, nós temos aqui nessa igreja um crucifixo de madeira, certo? Ele é uma obra de arte. Eu posso passar, olhar e falar, nossa, que crucifixo diferente. Mas se eu for um artista, plástico principalmente, eu vou chegar e eu vou apreciar aquela obra. Eu vou apreciar como que foi feito aqueles dedos, os traços do corpo, os traços do rosto, o jeito do formato do olho, como que o artista fez aquele cabelo na madeira, como ele trouxe as chagas na madeira, as dores na madeira. Eu tenho que entrar, se eu aprecio, eu tenho que entrar no pensamento de quem criou. Então, quando eu vejo assim, ó, porque eu te aprecio e te amo, pera lá, Deus além de me criar, Ele olha para mim e me aprecia. Gente, essa palavra, aprecio e amo, curou o meu coração. Eu lembro que eu tinha naquela semana na faculdade, eu tinha tido essa matéria. E no final de semana, eu estava fazendo um seminário. E no seminário, a pessoa usou essa palavra. E eu fiquei imaginando Deus olhando para mim e me apreciando. Eu comecei a chorar naquela hora. Sabe por quê? Porque eu comecei a ver Deus me apreciando naquilo que nem eu gostava em mim. Gente, eu não gostava da minha altura. Eu não gostava do meu cabelo. Eu não gostava da minha pele. Eu não gostava da minha voz. Eu não gostava do formato do meu rosto.
Eu olhava para as minhas mãos e para os meus pés e eu não gostava. Sabe por quê? Porque todo mundo olhava para mim e falava assim: nossa, você é a cara do teu pai. E era tudo que eu não queria ouvir, que eu era a cara do meu pai. E eu sou mesmo, né? Muito parecida com ele. Até a cor do meu olho é igual a dele. Eu sou filha dele. Mas eu tinha uma coisa desajustada no amor paterno. Então eu não imaginava alguém me apreciando. Quando eu vi essa palavra, o amor de Deus curou, sabe o que em mim? Complexos. Complexos que me fazia, por não aceitar o jeito que eu era, querer ser diferente. Então quem pega fotos minhas da minha juventude, vê que eu era bem diferente do que eu sou hoje. Por quê? Porque eu fazia coisas que me descaracterizavam como Lucimar. Por quê? Porque eu não conseguia me amar. Então, quando nos falta o amor de Deus, a gente não se aceita. A gente não se aprecia. A gente não se valoriza, gente. A gente não se valoriza. Essa situação minha com o meu pai era uma coisa tão assim emblemática que eu cheguei a pensar assim: agora eu vou trabalhar e o que eu receber, eu vou pagar ele por tudo que ele fez por mim até hoje. Mas não era numa questão de gratidão, era numa questão assim, sabe, de mágoa. Graças a Deus isso passou, gente. Isso foi curado. E foi curado com quem? Com o amor de Deus. Porque nada substitui na nossa vida o amor de Deus. Vocês estão entendendo? Às vezes nós nos desvalorizamos e a gente não consegue sentir o nosso potencial porque falta em nós essa graça do amor. Falta essa restauração em nós sobre o que é o amor. Tá? Então vamos lá. Gente, vamos pensar que é chuva de amor, tá? É chuva de graça, é chuva de bênção. Tá muito quente, não é verdade? Tá muito calor, tá muito seco. Estão precisando de chuva. O Senhor sabe, Jesus, o medo que cada um tem aqui de chuva, então cuidado. O amor de Deus, ele é eterno, ele é fiel, ele é pessoal. Ele permuta reinos. Ele troca reinos por causa de mim. Ele me aprecia e me ama. E ainda ele diz mais, lá no versículo 5, ó. Não tenhas medo, eu estou contigo. Então, se em algum momento você se sentiu sozinho na vida, esquecido por alguém, não tenha medo. Deus está conosco. Na Bíblia da Ave Maria está escrito assim: fica tranquilo, eu estou contigo, não é? Fica tranquilo, não tenha medo, é a mesma tradução. Agora eu trouxe mais palavras para falar, mas pelo tempo eu quero pedir para vocês ir na última palavra, para a gente já passar para a oração e aí a gente fazer a segunda parte, tá bom? Vamos lá? Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 4. 1 Coríntios 13, versículo 4. Pode procurar que eu vou deixar vocês procurarem, é importante. 1 Coríntios 13, versículo 4. Quem está com a Bíblia da Ave Maria aí? Você me empresta ela um pouquinho? Obrigado. 1 Coríntios 13, versículo 4. Aonde está escrito caridade, é o amor, tá bom? É o amor. Aqui está, de acordo com São Paulo, todas as características desse amor de Deus que restaura a nossa vida. Olha aqui. A Bíblia da Ave Maria está na página 1477. Pronto. A caridade é?
paciente. A caridade é paciente. O amor é paciente. Então presta atenção. Se nos falta paciência, o que está faltando? O amor. Qual amor? O de Deus. Mas o amor de Deus falta? Não, a gente às vezes não sente, mas ele está ali. A caridade é? Qual que é a segunda palavra que está aí? A caridade é? Não, vamos falar alto. A caridade é? Bondosa. Isso significa que o amor de Deus é bom. No amor de Deus não há maldade, gente. No amor de Deus não há vingança, gente. No amor de Deus não há brigas, não há contendas, não há separações. O amor de Deus não tem inveja, porque a caridade não é orgulhosa, ela não é arrogante, ela não é escandalosa, ela não busca os seus próprios interesses, ela não se irrita, ela não guarda rancor, ela não se alegra com a injustiça. Gente, quantas vezes você percebeu alguma pessoa falar assim, tomou, viu só, bem feito. Gente, isso é um sentimento de injustiça. Isso é um sentimento de injustiça. Desejar o mal para o outro, querer que o outro pague o mal. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele purifica o nosso coração dessa maldade que foi incutida em nós por causa da sociedade doente que nós vivemos. E ainda fala assim, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8, só a primeira frase. A caridade... Vocês estão com muita pouca força. A caridade jamais acabará. O amor jamais acabará. Nos matrimônios, né? Esse salmo todo mundo canta no matrimônio, né? O salmo do matrimônio. Né? Todo mundo não, a maioria dos casamentos, as pessoas querem esse salmo, que nem é salmo na hora da música do salmo lá. Mas o fato é que o amor é paciente, é bondoso, não tem inveja, não é arrogante, não busca os seus próprios interesses. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor jamais acabará. O que Deus quer fazer conosco nessa noite? Ele quer nos levar a essa experiência, a experimentar esse amor. Assim como lá fora, né? O vento começou a se manifestar, os relâmpagos, os trovões. Pode ter certeza que existe um mover de Deus para que esse amor seja derramado aqui sobre nós. Assim como o tempo se prepara para a chuva, assim como o tempo, e tomara que venha a chuva mesmo, né, gente? Assim como o tempo se prepara para a chuva, o coração de Deus se prepara para escancarar amor sobre você. Deus quer derramar sobre a tua vida esse amor. Principalmente na tua vida, onde muitas vezes você ficou ferido por causa de tribulações, de angústia, de tristeza, de nudez, de solidão. Onde muitas vezes a fome de amor doeu em você. Onde muitas vezes você quis ser reconhecido, reconhecida. Esse amor quer sustentar você para você ser luz de amor para muitas outras pessoas. Deus quer fazer você acreditar que o amor existe, que ele é verdadeiro, porque o dele é verdadeiro, é fiel, é eterno. E o amor que você precisa para preencher o vazio que existe na história é o amor de Deus. O amor que você precisa para ajustar os pensamentos acelerados, confusos, é o de Deus. O amor que você precisa para aquietar o teu coração, o teu interior, é o de Deus. O amor que você precisa para romper as barreiras da solidão, que muitas vezes machuca você, é o de Deus.
E quando nós experimentamos esse amor de Deus, nós não queremos ficar com ele só para nós. Nós queremos que outras pessoas experimentem. E aí nós vamos entender que a maior prova de amor eu não preciso dar para ninguém, porque Deus já deu para mim. A maior prova de amor está ali. Ele deu a vida para me salvar. Ele deu o seu filho, o seu único filho. Você conhece a história de Abraão e Isaac? Isaac era o filho da promessa, a causa das alegrias de Abraão. Isaac, quando tinha 12 anos, o Senhor pediu o sacrifício de Isaac para Abraão. E o sacrifício era matar. Imagina o coração desse pai como não ficou. Mas o coração daquele pai era temente a Deus. E ele faz exatamente como o Senhor anuncia para ele fazer. Quando aquele filho já estava naquele altar, e Abraão já estava com o machado aposto, ele escuta: Abraão, Abraão. Deus poupou Isaac. Deus pede para Abraão: agora eu sei que temes o Senhor. Agora eu sei que amas o Senhor. Então, ele poupa a vida de Isaac. Mas o Deus Pai não poupou a vida de Jesus. E Jesus entregou a vida dele por amor a nós. Então, nessa noite, Deus quer restaurar. Ele quer começar a primeira página de restauração em nós, derramando sobre nós o verdadeiro amor. Então, do jeito que você está aí no seu banco, é de uma forma muito simples, porque Deus é simples. Da forma com que você está, eu quero pedir só uma coisa para você. Tenha coragem de fechar os seus olhos e permitir que, assim como o vento está entrando aqui nesta capela, está atingindo a sua pele, que o amor de Deus também atinja o seu coração. Que o amor de Deus, que é paciente, atinja o seu coração, que muitas vezes foi impaciente. O amor de Deus, que é bondoso, atinja a sua história, que muitas vezes experimentou a maldade de outras pessoas para com você. Feche os seus olhos e permita que, assim como esse vento adentra nesta capela e vai tocando em nossa pele e vai refrescando o nosso corpo, que o amor de Deus também vá adentrando em nós e vai trazendo para nós a graça da paz, a graça da alegria, a graça do amor. Que o amor seja derramado sobre você. E tudo aquilo que você sente de descrédito em relação ao amor, seja libertado do teu coração.